Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda live do Hipo Conecta. É uma plataforma nova que você consegue fazer o agendamento de consultas presenciais com qualquer médico do Hipo e também consultas online por telemedicina. Lembrando que todas as unidades do Hospital Hipo estão abertas na Grande Curitiba, na cidade de Curitiba, até no interior do Paraná e Santa Catarina. E também aqui no Hipo estamos também fazendo uma triagem bem interessante para você que quer vir ao hospital. E sabendo que a triagem está sendo feita nas ruas laterais do hospital, tanto pela Leopoldo quanto pela rua Goiás, você aferir a sua temperatura, sua oximetria e ver seus sintomas. Se tiver sintomas suspeitos, vai direcionado para um setor específico. Se não, você vai direcionado para o consultório do teu médico. Então aqui, eu sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, estou com o meu colega aqui Flávio, né Flávio? Nós trabalhamos aqui no Centro da Rinite do Hospital Hipo. Nós vamos conversar com vocês, esperando que vocês mandem as perguntas sobre rinite para a gente, tá? Tendo alguma dúvida que você queira sobre isso, a gente vai responder ao vivo para vocês. Então, Flávio, vamos começar, né? Não sei se o pessoal que está assistindo a gente sabe um pouco mais sobre a rinite. Eles fazem um pouco confusão sobre rinite, sinusite, resfriado. Então vamos lá, o que você pode contar para a gente sobre a rinite? O que é a rinite? Paulo, ótima pergunta. Eu sou Flávio Massami Zoguchi, eu trabalho aqui no Hospital Hipo e também dentro do Centro de Rinite e Alergia, junto com você, Paulo, meu amigo. O que nós fazemos, né, para saber o que é rinite? Todo mundo confunde. Eu pergunto para o pessoal, tanto os alunos, nossos acadêmicos que passam, como até para o próprio paciente, o que é rinite? Eles falam, quando entra em contato com o cachorro, entope meu nariz. Bom, isso é uma inflamação no nariz, tal, mas isso não é necessariamente rinite. Rinite pode ser até uma infecção. Você pode ter um resfriado, isso é rinite. Então, rinite é mais amplo do que ser só alergia. Certo, Paulo? Concorda comigo? Perfeito. Então, qualquer inflamação ou disfunção da mucosa nasal pode ser chamada de rinite. Seja infecciosa, seja por mudança de clima, que não é nem infecciosa nem alérgica, como pode ser alérgica. Então, é mais amplo, não é necessariamente somente alergia. Rinite não significa alergia. Até as pessoas associam rinite com alergia. Não, rinite pode ser alérgica, pode ser inflamatória, pode ser por infecciosa. É mais amplo. Concorda? E os sintomas da rinite, elas são variados. Ela pode desde obstrução nasal, ou seja, o nariz entupido, consequentemente a pessoa vai respirar mais pela boca, isso pode dar dores de garganta, também pode dar coriza, aquela aguinha que sai do nariz, espirros e coceira, né, Flávio? Pode coçar o nariz, a garganta, o ouvido, até os olhos, né? Com certeza. Tem várias pessoas que têm problema nos olhos pela coceira dos olhos, né, Perfeito. Flávio? É um problema chamado ceratocone, que é bem grave, é bem importante essa combinação com o otorrino ou alergista com o oftalmologista. E tem uma outra doença que é bem comum também com a rinite, que é também a parte pulmonar, né, Flávio? Sim, asma. Com certeza, a asma alérgica também está associada. Eu sempre falo que nariz é gatilho do pulmão, nariz é gatilho do olho, então você tem que cuidar muito bem do seu nariz, porque, claro, tratar uma rinite não quer dizer tratar asma, concorda? Mas vai melhorar os gatilhos sim, vai diminuir talvez o número de crise asmática. É o que acontece. Quando o paciente tem os sintomas de rinite, 20% desses pacientes com rinite provavelmente vão ter alguma alteração pulmonar, que pode ser falta de ar, tosse, estio no peito. Já ao contrário, o paciente tendo quadros de asma, que pode ser a bronquite, que às vezes as pessoas falam que a bronquite, né, que seria a asma leve, 80% deles tem a rinite. Então é super importante esse paciente que tem a bronquite ou a asma, tratar a rinite, porque se não tratar a rinite, vai ter mais episódios de crise de asma, né? Sim, com certeza. E a gente tem que ver que os sintomas também podem interferir na qualidade de vida. Você tem gente que tem uma rinite tão intensa que entope o nariz na hora de dormir. A hora que a pessoa, depois de um dia inteiro de trabalho, vai voltar para casa, vai descansar e entope o nariz. E ainda ronca, a esposa, o esposo reclama. Prejudica, ainda, né? vai dormir mal e vai roncar, a esposa vai ficar brava com ele, que está roncando mais. Então não é tão inocente assim a rinite. Tudo bem que a rinite pode ser que não mata ninguém, mas ele pode afetar a qualidade de vida sim. Então tem que tratar e tem tratamento, né, Paulo? A gente vai comentar. E dormindo mal, né, Flávio? A pessoa acorda cansado, irritado, sonolento, atrapalha as crianças também, porque as crianças vão respirar mais pela boca. E lembrando, respirando pela boca por vários anos na sua fase de crescimento, pode alterar toda a anatomia do rostinho. Pode os dentes entortarem, né? Ir mal na escola, pode acumular secreção que vai pro ouvido. É bem prejudicial para todo mundo, né? Sim, com certeza. Mais de 20% das pessoas que têm rinite já chegam a faltar ou na escola ou no trabalho. E se faltar, sem contar a redução e o trabalho e render menos. Então tem que fazer um tratamento legal, tem que primeiro descobrir que tipo de rinite, né, como a gente comentou, tem vários tipos, e aí ver um tratamento. Né, os médicos especializados, o médico já acompanha, pode ver isso, pode investigar a rinite. Ótimo.
E pode ser o clínico geral, pode ser o otorrino, pode ser o alergista, né? O ideal é que seja um médico especializado na área, que ele vai ter esse conhecimento todo, né? E tem alguns exames que podem ser feitos, né, Flávio? A gente aqui no Centro da Rinite, a gente faz alguns exames. Quais seriam os exames interessantes para a gente indicar para esse paciente que às vezes não sabe de rinite, às vezes ele acha que é resfriado, né? Que toda hora está com coriza, espirrando, e acha que pode ser um resfriado, mas a gente vê que é rinite. Como que seriam os exames? Quais exames seriam interessantes? O diagnóstico de rinite é clínico. Então, o que é diagnóstico clínico? É conversar com o seu médico, o médico faz umas perguntas e vai falar se isso realmente é rinite ou não é rinite. Pode ser uma sinusite, Paulo. Então, o médico vai determinar se isso é rinite mesmo ou se é sinusite. E se for rinite, tem que saber a causa da rinite. Não basta falar tem rinite. Rinite é inflamação ou disfunção do nariz. Ponto. Da mucosa nasal. Agora, se é alérgico ou não, só tem um jeito. Fazendo o exame de alergia. Existem os métodos, né, que nós fazemos aqui no hospital que nem precisa furar, não precisa nem usar uma agulha mais para fazer aquele teste cutâneo. Qualquer idade faz, né? Crianças pequenas, assim, de 5, 6 anos, faz tranquilamente. Dá para fazer tranquilamente, é praticamente indolor, né? Não fura mais a pele. Então, um teste rápido, em 15, 20 minutos você já sabe se tem alergia ou não. Você já sai sabendo se tem ou não alergia, se confirmou ou descartou. O importante fazer o teste alérgico muitas vezes não é só confirmar, é descartar também. Você, eu acho que tenho alergia a mofo. Você faz o teste alérgico e dá para ácaro. Você achava que era o mofo, mas onde tem mofo costuma ter ácaro. E agora você sabe que é ácaro, não era um mofo. Isso é importante. E aqui a gente pesquisa aqui pelo antebraço, que a gente faz esse exame, em 20, 15 minutos, como o Flávio falou, a gente sai o resultado, a gente sabe o que é a intensidade desses sintomas e, consequentemente, sabendo o que causa, a gente fica mais fácil nós médicos orientarmos esse paciente que pode ser, o que evitar isso e, consequentemente, orientar melhor esse paciente. E a gente pesquisa aqui para ácaro, que é poeira pó, fungo, que é bolor e mofo, pólen, que é mato e grama, insetos como barata, né, mosquito, animais também, que é até legal, Flávio, que as pessoas confundem, né, que alergia é o pelo, e não é, né? Não é pelo, né? Pelo não dá alergia, é epitélio. Né? Não se confunde epitélio com pelo. Epitélio é a descamação do animal, do couro do animal, que aí pode grudar no pelo e distribuir pela casa, mas a descamação, saliva, proteínas da saliva, também de urina, pode dar alergia também. Não é somente o pelo, né? Não tem... E uma pergunta bem comum, né, Flávio? Seria legal você responder. Quando o paciente tem alergia, tem rinite, deve doar o animalzinho? O que ele deve fazer com essa situação? Paulo, primeiro tem que ver a gravidade da doença, sim, né? Em alguns casos você chega a ter asma muito severo, mas assim, podemos tentar medidas ambientais, né? A limpeza, passar pano, aspirador em casa 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana, lavar o animal com uma certa frequência, desde que o veterinário autorize isso, não dormir junto. Isso eu acho muito interessante, sim, né, Flávio? não levar para a cama. Para o quarto, né? Sim. Porque para o quarto é onde a gente mais vive, né? A gente sim. dorme lá, fica 8 horas lá, assistindo TV, conversando, e dormindo lá o animal vai jogar o pelo, que vai ter mais alimento para o ácaro e também a descamação dele, né? E aproveitando isso aí também, essas medidas ambientais, existe vacina para animais, Paulo? Comente isso aí para você ver. A gente tem uma paciente, que a Jaqueline, perguntou sobre vacina. Sim. E aí, o que você acha, Paulo? Então, a vacina da rinite, que muitas pessoas têm essa dúvida, o que é, se é injeção de corticoide. Então é assim, existe a injeção de corticoide, que nós aqui, teoricamente, diminuímos indicações, porque ele pode dar várias complicações para esse paciente, né? Então a gente tenta evitar as injeções de corticoide. A vacina de rinite ou imunoterapia específica é relacionada aos exames que nós fazemos. Por exemplo, você deu ácaro, a gente pode manipular esse ácaro inativamente e dar para esse paciente criar resistência a isso. Quando tiver em contato, ou não terá sintomas, ou de menor intensidade, que são as principais causas para a rinite alérgica. Então a rinite, existe a rinite alérgica e a rinite não alérgica. Se a gente puder dividir rapidamente assim, a vacina é para rinite alérgica, para esses resultados alterados nesses exames que nós conversamos. A gente pode manipular. Então pode ser vacina para rinite, para ácaro, que é poeira e pó, para o pólen, que é bem comum em Curitiba, né, na primavera. Perfeito, no sul do Brasil, né? E para os animais também, cachorro e gato. Então tem essa possibilidade também para a vacina, para esses casos. Paulo, tem uma grande confusão que as pessoas fazem, que é tomar uma injeção por mês, que melhora os sintomas, com a vacina. É a mesma coisa? Não. Essa injeção todo mês, que é a injeção de corticoide, né, que tem várias na farmácia, não deveria. Realmente, o paciente vai sentir uma melhora, isso é fato, só que em 20, 30 dias volta. O problema é se ele ficar repetindo essas vacinas, dá uma repercussão muito grande, que é a injeção de corticoide. Pode inchar, dar uma síndrome de Cushing, pode dar diabetes, problemas nos ossos. Ou seja, é super as perigoso. complicações dessa medicação é pior do que ele está tratando, então? Muito pior, porque a gente pode indicar medicações nasais, que Ou são seja, medicações locais. O paciente vai tratar a rinite e vai adquirir um diabetes, pode ser isso?
Dependendo da intensidade do uso dessa injeção de corticoide, sim. Sim. Então, cada vez menos estamos indicando pelos riscos, então não compensa uma coisa pela outra. Então, se a gente orientar esse paciente a cuidar da casa, do trabalho, fazer o tratamento certinho, Paulo, com a lavagem nasal, com soro fisiológico, é super importante, sim, né, Flávio? Por isso que não confunda injeção com vacina. E, inclusive, existe vacina oral, né, Paulo? Sim. Nem toda vacina para alergia tem que ser injetável. Existe a subcutâneo, sim, mas existe as vacinas sublinguais, entre aspas, né? Oral, que pode funcionar tão bem quanto. Perfeito. Tá? É discutível isso, da gente ver com o paciente qual é a via de preferência dele. Quer fazer uma imunoterapia, que é a vacina oral ou a subcutânea, a gente senta e discute qual que é melhor para cada um, certo? E hoje, cada vez mais, os pacientes estão preferindo a comodidade, né? Ainda mais agora nessa época de pandemia, a gente prefere ficar mais em casa. Então, a possibilidade da imunoterapia sublingual é interessante porque que pode ser feita praticamente em qualquer idade, acima dos seus 5 anos. Então, criança não vai ter receio de usar umas gotinhas embaixo da língua. Sim. O adulto não vai ter esse receio, então ele faz em casa. As complicações são bem menores do que a injetável, por exemplo. A injetável é ideal que seja feito na clínica, vir semanalmente no início, depois vir quinzenalmente, mensalmente. Perfeito. Né? Mas no início, a vacina de imunoterapia sublingual, não, ele faz em casa. Então, após o tratamento, que geralmente dura de 3 a 5 anos, com gotinhas praticamente diárias, ele pode ficar bom por vários anos, né, Flávio? Quantos anos? Qual que é a estatística, mais ou menos, de melhora, mesmo parando o tratamento? Então, tem vários estudos mostrando que a eficácia da vacina, depois de um ciclo de uns 3 anos em média, você pode ficar aí até 5 a 10 anos imune àquilo que você fez a vacina. Mas que interessante a pessoa que sofre desde criança, né? Tá na vida, muda a doença. Muda a doença, né? A pessoa está sofrendo, usando os sprays, sofrendo de asma, alergia nos olhos. Com uma vacina de no máximo 3 anos, ele pode ficar bom todo esse tempo e mais outro tempo, mesmo parando, né? Eu sempre falo para meus pacientes, eles me perguntam, quais são os tratamentos de rinite alérgica? Eu falo, só tem um. Antialérgico não é antialérgico. Antialérgico é antissintoma de alergia. Antialérgico de hoje age hoje, não age amanhã. Por quê? Porque age só no sintoma. Tá? Então, você pode usar um spray de nariz para o sintoma no nariz, pode tomar um comprimido para tirar os sintomas do nariz e do corpo inteiro, mas esse remédio não efetivamente trata a alergia. Tá? Se você quer efetivamente tratar a alergia é uma doença imunológica. Eu sempre aviso meus pacientes, o que é alergia? Uma doença imunológica. Não é falta. Todo mundo, eu tenho alergia, então eu tenho imunidade baixa. Não, alergia é o contrário, é imunidade contra algo que você não precisa. Como assim? Se você tem alergia a ácaro, quer dizer, você tem imunidade contra ácaro. E um spray de nariz não trata a imunidade de ninguém. Portanto, se você quer de fato, e você tem uma alergia forte, você quer de fato tratar a doença fazendo uma imunoterapia, que são as famosas vacinas. Tá? E também outra, não é para toda rinite. Se você tem uma rinite que piora com mudança de clima, você vai fazer vacina? Não. Vai falar, a vacina não funcionou. Não é que a vacina não funcionou, a vacina foi indicada para a rinite alérgica. Os principais alérgenos em Curitiba, como você mesmo falou, Paulo, ácaro, pólen, mofo. Se você fizer a imunoterapia para isso, legal. Agora, meu nariz quando muda o clima piora, quando sinto o perfume piora. Você não vai fazer vacina anti-perfume, não existe. Não existe vacina anti-mudança de clima. Aí vai fazer vacina, não vai funcionar. Por quê? Porque se o seu sintoma pior for por causa de clima e de cheiro, não vai melhorar mesmo. Então é importante para a gente poder até resumir, assim, saber se você tem a rinite. Sabendo se tem a rinite, qual é a causa dessa rinite. Então é importante fazer os exames. Se os exames vieram para rinite alérgica, aqueles exames que nós comentamos, daí a gente vai ver a intensidade desse resultado e quanto isso te incomoda. Se for uma intensidade muito forte e é muito frequente e deu positivo, daí é interessante fazer a vacina. Se for uma intensidade leve ou não te incomoda muito, talvez a vacina deixamos para um segundo plano. A gente pode usar medicações. E se não der nada alterado e o paciente perceber que é por mudança de temperatura, pode ser do clima, do ar-condicionado, ou exposição a cheiros fortes de um produto de cheiro de limpeza, fumar cigarro, perfume, daí isso não é a vacina que vai adiantar. É bom evitar isso. Então é um tripé, saber o motivo, tratar o que pode ser tratado e tratando, você vai tratar os sintomas, que é com as medicações, os sprays, os comprimidos, os xaropes, ou tratar a causa daí é com a imunoterapia, que é a vacina de rinite. Perfeito. Outra dúvida que o pessoal tem é, essa medicação engorda, essa medicação dá sono, esse daqui vicia. Perfeito. Tá? Então, assim, nem todo antialérgico vai dar sono. Tá? Você tem que consultar com o seu médico e ele vai sugerir as medicações mais seguras. Tem medicações que interagem com bebida alcoólica. Então, hoje, na época de pandemia, o pessoal está em casa tomando cervejinha, tomando mais vinho.
Aí, dependendo do antialérgico que toma, vai ter uma associação, vai sedar esse paciente. Então, tem que saber qual antialérgico tomar, evite a automedicação, converse com o seu médico. Ele vai saber qual antialérgico mais seguro para você nessa época. E nesse momento de pandemia, eu tenho visto, isolamento social, quem está mais em casa, eu tenho visto no consultório, Flávio, 3 motivos que têm feito piorar a rinite, né? O primeiro motivo, Flávio, é o emocional. Existe também a possibilidade do emocional atacar a rinite, né? A rinite emocional. Sim. O paciente mais nervoso, mais irritado, mais chateado. Agora, nesse momento, a gente está muito sensível, a gente não sabe, talvez, o que vai acontecer depois. Então, o paciente percebe que piora agora. Então, é importante ter essa observação para a gente ver esse emocional também. O segundo motivo é o uso da máscara. O paciente, às vezes, com rinite, tem o nariz entupido. Usando a máscara, ele pode fechar um pouquinho mais, intensificar essa queixa da obstrução nasal e também, às vezes, o tecido pode atacar a rinite. Então, é interessante, Flávio, utilizar aquele tecido, Sim. não o tecido que é o TNT, que às vezes ataca menos a rinite. E outro motivo pela máscara também é o produto de limpeza que eles fazem a limpeza dessa máscara, evitar aquele cheiro forte que pode atacar a rinite. Sim. E o terceiro motivo é estando mais em casa, que vai ter mais ácaro. Então a pessoa está mais tempo no quarto, consequentemente vai ter mais ácaro nessa casa. Como não estamos recebendo visita, pode ser que a gente não esteja organizando com mais facilidade a casa, Bem limpando lembrado. a casa, e está mais com poeira, né? Bem lembrado isso, Paulo. Eu também tenho reparado que as pessoas com isolamento social têm piorado da rinite alérgica. Porque os alérgenos domésticos, que é mofo, ácaro e até mesmo aos animais, a gente fica mais exposto agora. Então, se o ácaro é mais no quarto, a gente dorme e fica lá mais tempo agora. Os animais, antes de manhã, à tarde, iam sair para passear e era ao ar livre. Agora não, a gente fica o dia inteiro com o animal. Então agora que as pessoas começam a reparar, nossa, meu cachorro acho que me deixa pior. Sim. Antes não reparava, porque ele dormia, saía trabalhar, passeava de manhã e à tarde só com o animal. Agora não, está o dia inteiro com o animal. Agora as pessoas têm percebido que realmente piora com o animal. Então esse isolamento causou isso. O pessoal está descobrindo que às vezes ficar em casa está pior do que saindo. E o importante é a pessoa estando em casa, então, organizar bem a casa, as crianças estão brincando, guarda as coisas, tirar o tapete, a cortina. Também é importante comprar aquela capa anti-ácaro para o colchão, o travesseiro, que isso ajuda também, né? Não comer no quarto, que solta o farelinho, que pode ter mais alimentos para o ácaro também. Não fica muito tempo no quarto, fica na sala, no quintal, se você tiver, uma varanda, se você tiver. Fique menos no quarto, deixa o quarto mais para a noite, para dormir, porque você vai deixar o quarto mais úmido e pode ter mais mofo também, né? Que vai piorar a rinite também. Sim, sem dúvida. Agora, além do isolamento, que a gente fica mais em casa, a mudança de clima, o frio. Você viu esse frio extremo que estava em Curitiba? As mãos estão geladas. E o que o pessoal esquece é o ar está seco. Sim. Então, A amplitude, Curitiba, né? a amplitude de temperatura está alta, mas a amplitude também de umidade também. Hoje, das 11 às 5, está a umidade abaixo de 60% do ar. Então, isso também é motivo da crise de rinite. Mas é crise não alérgica. Tá? Então, agora estamos com a pandemia tendo crise alérgica, temos crise não alérgica, tudo misturado mesmo. E aí, o que a gente pode fazer? A gente está no consultório agora, atendendo, o hipo tem a triagem, você me comentou no começo, você pode vir ali, quem tem um quadro infeccioso, até suspeita de quadro infeccioso assim, vai entrar num andar separado na República Argentina. As entradas laterais, Paulo, você viu que é justamente para quem não está com suspeita de infecção. E a gente também diminuiu o número de consultas passando mais para que não tenha tumulto. Isso, aglomeração. Né? Então a gente está tomando todas as medidas. A enfermagem está checando para ver se não tem, né, febre, taquicardia, saturação de oxigênio. Quando entrar, a gente já tem um isolamento, tem um distanciamento dentro do hospital, tem o álcool. Entre as consultas, a gente passa também álcool em todo o nosso material. Os cuidados nossos estão sendo bem interessantes, que, claro, protege a gente, a nossa família e vocês também que nos procuram também, né? E tendo esse receio, às vezes, por algum motivo, tem a possibilidade de fazer a consulta online por telemedicina, pela própria plataforma do Hipo Conecta. Só entrar no site do Hipo, tem um espaço ali que você consegue clicar e ver a agenda de todos os médicos, tanto a consulta presencial quanto a consulta online. E para a consulta da rinite é bem interessante, que a gente consegue explicar muitas coisas para o paciente. O legal da O teleconsulta. paciente consegue até mostrar como que é a casa dele, a gente orientar o que deve mudar ali, por exemplo, também. E a gente pode, às vezes, indicar exames que depois, no segundo momento, ele pode fazer e trazer como retorno para a gente numa próxima consulta, né? E a vacina de rinite, ou seja, a imunoterapia, após essa avaliação de consulta, após esses exames que a gente confirma que tem a relação,
que vale a pena fazer indicação. A gente pode indicar a imunoterapia, que a paciente pode receber em casa também hoje, né? Que a gente tem essa possibilidade de indicar esse paciente imunoterapia. Então, hoje em dia, claro, tudo mudou e a gente está se adaptando nesse momento para ajudar vocês também que estão em casa sofrendo. O que nós não queremos é que você fique em casa nesse momento, que a temperatura está mais fria, o tempo, como o Flávio falou, esfriou, ressecou também o ambiente, e a gente está mais em casa e você pode estar em casa sofrendo. Então, a gente não quer isso, né? Que a gente quer ajudar realmente as pessoas. E o teleatendimento, você falou, tem essa vantagem de mostrar a casa, o ambiente. A gente pode falar, olha, o carpê, né, o armário, deixar aberto. Ele pode mostrar pra gente, assim. Outra, circular, né? Pô, o vírus está aí, o coronavírus, o novo coronavírus está aí. Então, se você ficar em casa e a gente ir no consultório podendo ajudar, diminuindo a circulação das pessoas, diminuir a pandemia, né? A contaminação das pessoas. Então, a teleatendimento, teleconsulta veio para ajudar muito. Outra coisa, nós que somos especialistas, tem gente que na cidade, ao redor da região metropolitana, não precisa vir para cá também, pegando vários no transporte público para chegar no nosso consultório. Então, a gente pode ajudar nisso também, né? O que você acha? Eu acho que é ótimo, fica uma comodidade de deslocamento, às vezes, de gastar o tempo de vir para cá também, e o receio de às vezes vir, mas claro, se tiver receio, nós estamos todos preparados para te receber pessoalmente, mas tem a possibilidade da consulta online com vários especialistas, não só nós do Centro da Rinite do Hospital IPO, como tem o grupo de ouvido, o grupo da plástica, o grupo da laringe, tem vários grupos que também estão participando dessa tecnologia nova. Né? Uma coisa interessante, Flávio, que eu gosto sempre de indicar para os pacientes é a lavagem nasal com soro fisiológico. Né? É interessante isso, né? A lavagem nasal, tá? Primeiro, a gente toma banho todo dia. Por que não lavar o nariz também? Tá? Então, lavar o nariz, fazer a higiene adequada é ótimo para melhorar o que a gente chama de clearance. A mucosa nasal ele tem cílios. Se lubrificar, esses cílios trabalham melhor. Então, ele vai ter um poder de autolimpeza. O nosso nariz é autolimpante. Mas se a gente der uma ajudinha nessa limpeza e ainda estimular os cílios com o soro fisiológico, espetacular, ajuda muito. E o soro fisiológico você pode comprar na farmácia, aqueles de spoof, ou aqueles de jato contínuo, que eu acredito que seja a melhor opção. Ou o paciente pode pegar a seringa de injeção e colocar o soro fisiológico, mas o soro fisiológico daí de inalação, não aquele soro fisiológico de reidratação, quando você está com quadro de diarreia, mas de inalação, e pode lavar o nariz. E lembrando que a lavagem nasal, como o Flávio falou muito bem, vai ajudar no quê? Em hidratar a mucosa nasal, agora no tempo está seco, o tempo seco pode arder mais o nariz, formar casquinha, você vai querer retirar e vai sangrar o teu nariz. Ele vai limpar qualquer impureza que a gente inale, mesmo vírus. Claro, o coronavírus talvez seja uma outra situação, mas vai te ajudar na poluição também. E vai também lavar secreções que nós normalmente produzimos, né? Sim. Se você deixar essa secreção, pode virar temível o quê? Sinusite, né? Sim. E, inclusive, se for sinusite mesmo, também está indicado a lavagem. Só que assim, cuidado com aqueles vídeos que você vê no YouTube ali, com o pessoal com seringa jogando muita pressão. Não tem necessidade. Não precisa, a gente sempre fala, é alto volume e baixa pressão. Não precisa colocar uma pressão muito forte. E tem necessidade de passar para o lado, né? Então, não, o volume da seringa, então aquelas seringas maiores de 20 ml, assim, seria adequado. Por quê? Porque ele tem um volume grande. Mas também você não é pegar apertar o êmbolo de uma vez, né? Para que jato tão forte assim? Não há necessidade de fazer pressão, tá? Então um volume grande, tá? Não é pressão alta. É isso que a gente tem que fazer. Pressão alta só vai machucar, pode ir até para o ouvido e dar dor de ouvido, Paulo. Sim, então esse que é o nosso cuidado. Até a Ana, né, fez uma pergunta agora pra gente, como fazer a lavagem em criança. Então depende muito, Ana, qual é a idade da criança, né? Se for bebezinho, pode usar aquele conta-gotas mesmo, que geralmente a pediatra indica, né? Se for uma criancinha um pouquinho maior, não fazer deitado, tá? Às vezes fazendo deitado, ela pode se afogar. Então fazer ela de pezinho. Eu prefiro, depende da idade, vamos colocar de 6 meses a 1 ano. Aqueles de jato, né, que são bem delicados, sim, que só vão lavar, lubrificar. Você pode associar também com aquele aspiradores, né, que você pode utilizar, porque a criança não consegue assoar ainda. Se for uma criança que consegue ficar de pezinho, ou seja, é maiorzinho, 1 ano e ano e pouco, você pode já começar com aqueles de jato contínuo, que eu acho melhor. Porque como você falou, de ter um alto volume e uma pressão já própria para a idade, própria para a pessoa, não tem o risco de machucar, né? Sim. Só que quando fazer, Flávio, também tem, não é aquilo, não é só borrifar, tem que colocar lá dentro, virar pro ladinho e fazer assim, ó, deixar alguns segundos que caia na garganta. É importante isso, não adianta só molhar a beiradinha do nariz, tem que lavar tudo, né? Tem que lavar tudo, tem que lavar, não é, a posição também da cabeça tem importante. Se você ficar virado demais, tá, você pode facilitar a entrada pro ouvido. Então você tem que ir lá na pia, olhar mais pro ralo do que ficar olhando assim, olhando pro espelho.
né? Você tem que olhar para baixo e colocar assim, aí você lava bem. Tá, e tem gente que faz aquele yoga, faz com lota. Eu também gosto do lota. Acho que tem um volume grande e baixa pressão. Também quem pode fazer e consegue fazer. Eu já tentei fazer, não consigo. Não tive coordenação suficiente. Mas quem consegue fazer com lota, eu acho uma boa ideia, sim. E também, às vezes, as pessoas, nesse momento que a gente está, às vezes, diminuindo os gastos, né, pode ser feito em casa o soro fisiológico também. Como que você faz? Então, é assim, você pega 1 litro de água filtrada, tá? Não é o filtrado ou fervida, não é da torneira, do banho, porque ela tem cloro. Se você colocar no seu nariz, vai arder seu nariz, então filtrada ou fervida. 1 litro, pega aquela colherinha que você coloca, faz o tempero coloca o açúcar do café, então a colherinha de café, 2 delas de sal e 1 de bicarbonato. Faz isso, a água morninha, e coloca no seu nariz. É uma possibilidade para você também. Mas a gente sempre indica que já esteja pronto, né? Já vem com o dispositivo pronto, esterilizado, esterilizado, não tem iodo, né? Não vai te pode irritar. Também, seria o melhor. Perfeito, eu concordo com você também. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar para a gente, que a gente responde para vocês também. Quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor. Lembrando que todos os dias tem algum médico aqui do Centro da Rinite disponível para atender vocês também, todos os dias. Eu estou alguns períodos, o Flávio está outros, tem outros colegas também. Tem uma alergista também pediatra que trabalha com a gente. Todos os dias também estamos realizando os testes de alergia que nós comentamos agora para vocês também. Tem a possibilidade de discutir se tem indicação de imunoterapia. Agora no inverno, geralmente as pessoas pioram um pouco mais da rinite, porque associa ao quê? Ao ácaro, né? Também a mudança respiratória, então os pacientes procuram mais. E daí só queria convidar as pessoas para a próxima live, né, Flávio? Bem lembrado, quinta-feira que vem, no mesmo horário, às 11h30, Dr. Rodrigo Miranda, Dr. Roberto Ribeiro Filho estarão aqui para comentar sobre dor de garganta, amidalite, cirurgia de amígdala de adenoide. Por que a gente fala dor de garganta geral? Porque na garganta não tem só amígdala, né, Paulo? Sim, tem a faringite, laringite. Então, pergunte para ele, vai ser um tema muito interessante, muito nessa época do ano. Em Curitiba, no inverno, dor de garganta é muito comum. Então, Rodrigo Miranda e Dr. Roberto, semana que vem, quinta-feira, às 11h30, um papo interessantíssimo. Já vamos ter umas perguntas para eles também. E é interessante as duas combinações. Mesmo a criança, às vezes, fazendo a cirurgia de adenoide, ou o paciente fazendo a cirurgia do septo nasal, que é o osso, que é torto do nariz, tem que tratar também a rinite. Porque às vezes a pessoa vai com toda a expectativa que uma cirurgia nasal resolveria tudo. Não, a cirurgia resolveria a parte estrutural, ou seja, o osso torto, que é o desvio de septo, ou a carninha, que é a adenoide, mas tem que tratar a rinite. Como o Flávio falou, é uma doença imunológica, genética, né? A gente pode passar, às vezes, se a mamãe e o papai forem alérgicos, 50% dessa criança ser alérgica também. Sim. Então nós temos que tratar as duas coisas, não só indicar a cirurgia e esquecer de tratar a rinite, mas sim tratar a rinite e ver também a necessidade de uma cirurgia, né? Se for o caso. Perfeito. A Dani quer A Dani está perguntando assim, com o tempo seco podemos usar spray nasal? Sim, deve, né? O antialérgico de tomar oral, tá? Ele pode inclusive até ressecar mais o nariz. Um dos efeitos colaterais dos antialérgicos antigos era ressecamento da mucosa nasal e ocular. Então, em tempo seco, tomar um antialérgico pode ser pior. Nesse caso, o spray de nariz, seja para alergia ou de lubrificante mesmo, spray fisiológico, é o melhor caminho. Cuidado para usar o spray, tá? Senão você pode até machucar e sangrar mais. Então, o aplicador, o sprayzinho também, jamais apontar para o meio do nariz, que é o septo. Se você ficar raspando o spray no septo, né? Pode ter sangramento. Então, tempo seco, o nariz sangra mais. Usou o spray da forma inadequada, vai sangrar mais ainda. Perfeito. Então, tomando esse cuidado de não usar o spray errado, colocando mais na asinha do nariz, mais no canto do que raspando no centro, muito melhor. Eu prefiro também. Boa pergunta, Dani. Eu até queria aproveitar agora essa pergunta, essa conclusão do Flávio do sangramento. Se sangrar o nariz, o que você tem que fazer? Primeira coisa, ficar calmo, sentar, tá? Não virar a cabeça para trás, porque para trás o sangue vai para a garganta, para o estômago, pode dar náusea e vômito. Vira para frente, não vai sangrar mais por isso, só que você vai ver sangrar, por isso que você acha que sangra mais. Vira para frente, fica lá virado e fica segurando com os seus dedos bem apertados na narina que estiver sangrando. E fica segurando, não adianta segurar e soltar, Fica segurando por uns 5 minutos com a cabeça virada para frente. Se tiver a possibilidade, alguém do teu lado tiver, ou se puder emprestar um paninho, um saquinho cheio de pedrinhas de gelo, põe em volta. Então faça isso, ó. Fica segurando ali por vários minutos, geralmente para de sangrar. Se não parar de sangrar, tem que, claro, ir para o hospital, por exemplo, o hipo, aberto 24 horas,
tem essa possibilidade de ajudar o paciente 24 horas, mesmo Natal, Ano Novo, também pode fazer domingo também. E outra coisa também, naquele dia que sangrou e no dia seguinte que sangrou, nada quente, nem banho quente, comida quente, que pode aumentar o sangramento. E claro, investigar com o teu médico otorrino o porquê está sangrando e claro, tentar evitar esse novo sangramento, né, Flávio? Concordo plenamente. O maior erro realmente de pegar e ficar apertando e indo para trás, você vai engolir sangue, a única coisa a fazer é engolir sangue, não vai diminuir o sangramento. Realmente é para frente, você pode apertar de um lado ou dos dois, respirar pela boca. Tá? Ficar segurando. Não é pegar, como muita gente faz chumaço lá, pegar o papel higiênico, coloca no nariz ali, aí depois tira, fica colocando, tirando, colocando. Piora, sangra mais. Sim, piora. É ficar apertando. Também, sim. Né? Então, se ela virar, segurar com um paninho de pé de gelo e volta, não é para colocar gelo na testa, na nuca, não vai adiantar. Em volta o nariz aonde está sangrando. E não ficar cutucando, que é muito comum em criança o motivo de sangramento por isso. Ela fica cutucando e sangra por isso. Corpo estranho, né? Criança coloca semente de amendoim, feijão, milho, brinquedinhos, espuma. Então tá sangrando, segura em casa, parou de sangrar, traz para nós vermos aqui, para o otorrino, e vamos descobrir a causa do sangramento. Pode ter um corpo estranho lá dentro. Sim. Em criança pode ter. Daí aproveitando, a gente queria convidar vocês a seguir as nossas mídias sociais, né? A do IPO tem no Instagram, que é a IPO_hospital, e tem também agora o nosso YouTube aqui no IPO, tá? Chama IPO Conecta. Você vai ter acesso a essa live completa lá no YouTube do canal do IPO, tá? IPO Conecta. Acessa lá, compartilhe com seus familiares, acredito que vai ser importante esse conteúdo com o Dr. Flávio, que é uma grande autoridade da rinite aqui no Brasil também, no mundo também, está trazendo para a gente essa oportunidade de conversar com você e tirar dúvidas também. Nossa, foi um excelente bate-papo agora de manhã aqui, né, Paulo? Sim. Espero que o pessoal em casa, né, que tenha acompanhado a gente aqui na live, tenha gostado. Claro que tem muito mais informação para a gente passar, né, Paulo? Mas o tempo é curto. Mas... Se vocês gostaram dessa live, mandem mensagem que vocês querem que a gente volte novamente, né? Vão ser outras especialidades aqui do hospital, vão passar para conversar com vocês toda quinta-feira às 11h30. Vocês estão convidados a participar e futuramente, quando vocês houverem necessidade, pede pela gente que a gente volta a falar sobre a rinite novamente. Se tiver com todo prazer. Com todo prazer voltamos. É um prazer para a gente também participar com vocês novamente. Muito obrigado. Muito obrigado.